Seja bem-vindo ao podcast. Nós estamos iniciando mais uma temporada agora de podcast e hoje nós vamos tratar de um assunto muito relevante. Talvez algumas pessoas vão dizer assim, este podcast não é para mim, o tema não tem nada a ver comigo. Quem disse? Talvez não é para você, mas você sendo luz na vida de outras pessoas, você ouvindo esse assunto que nós vamos falar hoje, você pode aconselhar outras pessoas, direcionar outras pessoas. Então eu tenho certeza que o que nós vamos falar hoje aqui é muito importante, e sem contar a história de vida dos nossos convidados. Mas antes, já se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que a gente possa estar sendo impulsionado pelo YouTube, tá bom? Então eu vou apresentar aqui na Koinonia, né? Nós somos o Ministério Koinonia, eles já são muito conhecidos, são filhos da casa, são pastor e profeta. Nós vamos receber aqui o pastor Mário e a profeta Selma. Shalom! Todos que já nos conhecem, estamos aqui para falarmos de algo maravilhoso que vai tocar teu coração aí. Verdade, verdade. E qual é o assunto? Eu vou deixar eles falarem. 1, 2, 3 e... Viuvez! Aí você vai falar, caramba, sobre viuvez, o que tem a ver comigo esse assunto? Muita coisa. Tem a ver com todo mundo, porque a gente conversa com diversas pessoas durante o nosso dia, durante a nossa vida. E como aconselhar uma pessoa que ficou viúva? Você que é viúvo, como se movimentar dentro deste processo? Né? Então nós vamos falar aqui porque o pastor Mário já passou por esse processo de viuvez, a profeta Selma já passou por esse processo de viuvez, então eu estou aqui para entrevistá-los, né? Graças a Deus eu não passei e nem vou passar, nós vamos subir junto para o céu, para a glória. Mas isso, eu aconselho muitas pessoas e é muito importante. Por que despertou esse assunto viuvez? É um assunto que eu não vejo, nunca vi um livro, apesar de ter, mas eu mesmo, assim, em loco mesmo, nunca vi um livro com o tema viuvez. Eu nunca vi uma pregação sobre viuvez. Não vi podcast, ministração sobre esse assunto. Verdade. Parece que é um assunto que as pessoas têm medo de falar, né? Ainda mais por ser um assunto muito delicado. Então, o podcast vai ser 10% eu e 90% o pastor Mário e a profeta Selma, que nós vamos falar sobre esse assunto. Eu vou fazendo a pergunta e deixo eles falarem. Mas o que me chamou a atenção foi quando eu fui celebrar o casamento deles. Né? Eu fui celebrar o casamento deles e eu fiquei pensando, que palavra que traz um casamento de 2 viúvos? E eu fui dormir pensando 2 dias antes a respeito do que eu vou pregar no casamento para viúvo. E aí foi quando Deus me deu uma palavra sobre o novo casamento de Abraão, com Quetura. Abraão, quando Sara morreu, ele casa-se de novo com uma mulher chamada Quetura. E ele tem filhos com essa mulher, já bem avançada em idade. Então me chamou a atenção muito isso. E eu pensei, se o pai da fé, se Abraão, o pai Abraão, casou de novo, por que o pastor Mário, o profeta Selma não podem casar de novo? Por que você que nos assiste não pode casar de novo? Porque alguém que você conhece não pode se casar de novo. Verdade. Então eu vou falar bastante aqui no começo e depois eu largo na mão deles. Mas uma das coisas que nós vemos muito forte, nós vamos falar isso aqui mais pra frente, é que muitos filhos impedem o pai e a mãe de casar de novo. Verdade. Né? Se apropriam do pai e da mãe e falam assim, não, vocês não vão casar de novo. E quem pensa que é o filho na fila do pão para impedir o pai ou a mãe de casar de novo? Sendo que o pai da fé, Abraão, casou de novo. Sim. Mas aqui eu quero ouvir o testemunho de vocês, né? Um breve relato aí do que você, pastor Mário, ficou viúvo, né? E como que foi para você esse momento, né? Que é um momento inesperado, que lógico que a gente nunca pensa nisso, né? Olha, esse momento foi muito difícil, né? Porque quando você casa, você fala, até a morte separa. Mas você não entende, não tem isso na cabeça que a morte ela vai chegar. Então, é uma situação que, no momento que acontece, é uma coisa que você não espera. Tanto que no dia que eu te liguei, né, no hospital, eu estava praticamente sem chão, né? Porque você perde o chão.
o médico chegar e falar assim, olha, tua mulher tem 20 dias para viver. E aí você fica sem... Para onde eu corro agora? Poxa, você não espera. É algo que, assim, é muito difícil esse momento quando você entende que você vai perder uma pessoa que você tem uma vida com ela. Porque a morte, a gente fala lá até que a morte separe. Mas quando a morte chega, você acaba ficando sem chão. E quanto tempo vocês ficaram casados? 35 anos. Então, mais ainda... Praticamente crescemos junto dentro da igreja, ficamos praticamente 40 anos, quase 50 anos, crescemos dentro da igreja. Então, é muito tempo com uma pessoa juntos e você nunca pensa que você vai ficar viúvo. Então, só que a morte chega e aí você fica numa situação muito difícil, né? Para mim, foi assim a morte separar. O que é a morte quando ela chega? É uma coisa que você não tem noção, você não tem a dimensão disso. Só quando ela chega que você sente toda essa dor e essa sensação muito difícil que é a morte chegando. E é estranho que agora seu estado civil passa de casado para viúvo. Isso, é aí que começa Forçadamente. É aí que começa essa situação, viúvo. E aí você fica... Mas o que é isso, né? Você mesmo não entende o que é ser viúvo. Aí entra dentro de uma outra dimensão, né? Muito difícil para você entender e assimilar toda essa questão de viúvo, sozinho ali, né? É muito complicado. E para você, Selma, foi uma história um pouco diferente, né? Muito diferente. Eu costumo brincar com o pastor Mário que ele praticamente foi criado numa bolha e eu fui criada assim no mundão mesmo, bem tenso, né? Então, assim, eu vivi casada com o pai dos meus filhos, 18 anos, né? E devido à situação que ele tinha na vida, não tinha compromisso com a família, a vida que ele levava era muito bagunçada, então ele acabou morrendo precocemente. E quando eu recebi a notícia que ele havia falecido, foi um baque muito grande, o pai dos meus filhos, né? Aí eu consigo... Falo também do George, né? Então, assim, gente, esse podcast vai pegar. Vai ser forte, é muito forte. Fica aí. Eu não vou cortar esse Fica aí na telinha que tem coisa boa aí pra você. Olha calma aí, gente, calma aí. Vamos lá. Cri. Vamos lá. Mas, enfim, aí eu recebi a notícia, né? Que ele tinha falecido, foi um baque muito grande, até porque quando eu tive um relacionamento com ele, eu tinha meus 15 anos, então foi uma história muito longa, teve o lado bom, teve o lado muito tenso também, mas aprendi bastante com isso. Então, quando eu recebi a notícia que eu estava viúva dele, foi muito triste, né? Foi muito triste, não foi algo que... E ninguém está preparado, na verdade, né, para receber uma notícia dessa, que a pessoa que você conviveu por um tempo já não estaria mais do seu lado. Então, foi bem, bem difícil. E o tempo passou, né, nesse intervalo. Gente, muito tenso. Aí eu conheci uma outra pessoa que era da igreja, né, que eu tive um relacionamento mais ou menos de 7 anos com ele. E uma longa história que fica para um outro podcast, mas agora é o tema viuvez. Então, assim, eu tive um relacionamento de novo e com essa pessoa eu fiquei 7 anos, mais ou menos, e aí ele teve diabetes e a gente se separou por um tempo e nesse meio tempo que a gente ficou separado, eu recebi a notícia que na época ele estava morando lá na Bahia. E aí eu recebi a notícia que ele havia falecido, ou seja, por 2 vezes eu fui viúva, gente. Então, é meio engraçado e tenso ao mesmo tempo. A cara de preocupado do Mário. Eu tô aqui. A cara de preocupado do Mário. Não, mas eu acredito que agora vai empatar. Calma, Deus sabe. Vai empatar. Ou será que vai empatar? Oh, meu Deus do céu. Vamos lá. Continua. Vamos nessa. Mas e as fases da viuvez? Porque tem o impacto do momento. Eu fiquei viúvo. E aí começa agora uma nova fase, né? De não ser solteiro, porque ser viúva é diferente de ser solteiro. Muito. Né? Porque você tem toda a bagagem do casamento, normalmente tem filhos, tem contas a pagar, tem uma vida
que ficou bagunçada. Né? Como se um caminhão tombasse, você precisa colocar esse caminhão de volta em pé e reorganizar toda a mercadoria para ele continuar a caminhar. Né? Como que é essa fase pós? E aí você começa agora a caminhar no novo processo, né? Olha, essa fase é complexa, porque tudo que acontece pós, ela vem dentro de uma complexidade, ela vem com muita dificuldade pelo fato de você ter que se encontrar. Mas esse fato de se encontrar também demora. O problema é que quando você tem um negócio, né, você tem alguma coisa ligado com a pessoa, porque um casamento de 35 acaba que tudo se fundindo em uma coisa só. Né? E quando essa metade sai, né, de cena, aí começa um grande processo. Você fala, como agora eu vou me encontrar? Né? E aí você fica perdido. Você não sabe o que fazer. Porque o que você fazia era 100% junto com a pessoa. E depois você é 50%. Né? Você é 50%. Agora, como que você vai se encontrar dentro de um negócio que você é 50%? E é o 50% que tem que se tornar 100% de novo. Isso, é isso. Você é 50% dentro de um 100% que não existe mais. E também você não tem como se fosse uma separação. Que você tem algum problema, você fala, deixa eu ligar para a pessoa, mesmo que a gente não está junto, mas eu vou dar uma ligadinha aqui, porque ela deve saber dessa informação, ela tem esse assunto. Aí, de repente, acaba que você perguntando e acaba resolvendo uma questão. Mas não. A pessoa que você convivia, ela não existe mais. Então, quer dizer, não existe mais 50% de nada. É como se você tivesse tido um corte de um membro do teu, um braço, uma perna, você perde um membro do teu corpo e aí você acaba que ficando, essa fase fica praticamente neutra, como se fosse o polo positivo e negativo, não existe mais o negativo. Não existe mais o positivo. Então, é uma fase só de um processo que até você se encontrar de novo demora muito para você... até acredito como uma pessoa perde uma perna, como que andar com uma muleta e como que se equilibrar diante dessa situação. É muito complexo. E é interessante que o assunto é o mesmo, mas são histórias diferentes. Verdade. E, por exemplo, o Mário, ele viveu 35 anos... E, bruscamente, ele ficou viúvo. Sim, 45 dias, descobriu que tinha... 45 dias tivemos um aviso do médico. O médico fala, olha, tua esposa tem 20 dias para sobreviver. Ainda que ela viveu um pouco mais. Né? E aí foram 45 dias do aviso do médico e ponto. 45 e agora dias. já é diferente um pouco da Selma, né? Que o marido já tinha ido embora. Já. Né? Pai dos meus filhos. O pai já tinha ido embora. Já. E aí, então você já estava vivendo, entre aspas, uma vida mais só. Né? Quando veio a notícia da viuvez, você já estava numa nova fase da sua vida do viver só. Né? Só agora como mãe... solo, né? Mãe solo. Eu ia falar mãe solteira, não, mãe solo. Mas já estava cuidando dos filhos, né? O pai, ele já era um coadjuvante na história, né? Verdade. Então, só que você teve que enfrentar também essa transição, né? De mulher que estava no processo de divórcio, agora para viúva. Sim. Né? Então, isso também não deve ter sido fácil. Não, né? não foi, né? Porque não é uma coisa que a gente programa, né? Eu vou viver divorciada. Decidi ser divorciada. Não, isso não existe para ninguém. Então, o intuito, principalmente para quem conhece a vontade de Deus para um casamento, não é uma coisa que a gente deseja. E quando a gente se encontra nessa situação, é mais difícil ainda. Porque eu desejo que a pessoa, a mulher, no caso, tanto a mulher quanto o homem, que talvez vai se identificar, está caminhando na vontade de Deus, então deseja que tenha um casamento correto, né? Uma família correta. Porém, o outro lado, quando não está alinhado, ele vai decidir ir embora, vai decidir abandonar o barco. E nessa situação, você vive a pressão de ter que lidar com a casa, lidar com o filho, lidar com contas, dar conta de tudo, na verdade. E além dessa pressão toda, ainda vem logo em seguida a notícia da viuvez, ou seja, você vem com uma pressão extra e você tem que lidar com tudo isso, o emocional.
Porque você já tem que prestar conta, não só à sociedade, mas também você tem que ter um equilíbrio muito maior para poder falar com seus filhos. Porque agora, na verdade, você então era divorciada. Sim. Né? Mas os filhos viam o pai. Viam. Né? Se relacionavam com o pai. Agora se tornou um processo diferente, que agora os filhos não têm mais o pai presente. Sim. E é muito difícil você redescobrir a identidade. Nossa. Né? Porque como a gente prega, o casal ele é uma só carne. Então, até a gente tinha uma frase no Casados para Sempre, que é: eu sou o Alexandre da Marinês, e a Marinês vai se apresentar, eu sou a Marinês do Alexandre. Isso, eu usei o problema é, eu sou o Mário da Neia, e aí não existe mais a Neia. E agora você precisa redescobrir a sua identidade. Né? Porque quem via um, viu o outro. Verdade. Agora, quem vê um, vê um. Vê um. Né? Então, você precisa se achar, se encontrar. E você acha que demora esse processo? Olha, esse processo demorou muito para mim. Porque o primeiro ano, até o apóstolo da nossa igreja lá, o Renato, ele falava assim, ó, esse ano você tem que ela morreu, você tem que ter um ano sabático. Aí você não pode se relacionar com ninguém. E, poxa, não dava nem para se relacionar, porque tanto tempo você junto com uma pessoa, não dá para você, do nada. Então, você já começa... você perdeu praticamente... Você tinha uma identidade que era com duas pessoas ali há muitos anos juntos. E eu acho que tem um tempo, né? Não cortando, mas acho que tem um tempo para você se reencontrar antes de você encontrar outra pessoa, sim, né? Sim, porque para mim esse ano foi muito bom, porque foi um ano que eu não tinha nem cabeça para encontrar uma pessoa. Não tinha como falar assim, buscar uma outra pessoa. Lógico que você fica com medo. Ainda mais eu, pelo menos na minha pessoa como homem, eu senti muito medo de ficar sozinho. E, na verdade, você perdeu sua identidade por um tempo, né? Isso, eu fiquei praticamente... Tipo, quem eu sou? Isso, eu era o Mário da Né, agora eu sou o Mário do Mário. Eu sou o Mário do Mário. E aí você fica praticamente perdido. E tanto que você fica um ano ali e você fica sem saber. Aí você olha para as filhas, aí as filhas se acham que é a mãe, elas querem cuidar de você. Aí, de repente, você não... Aí a outra chega e fala assim, não, mas meu pai, agora, se eu não cuidar da casa, meu pai não vai conseguir. Achavam que eu ia morrer também, porque a situação que eu fiquei, porque acredito que eu devo ter transparecido uma pessoa muito perdida, né? E elas... Quem sou? Para onde vou? Isso, estou, né? Exatamente. E as minhas filhas ficaram extremamente tensas. E elas também perderam a identidade, né? Porque elas tinham um pai e uma mãe que cuidavam delas. Agora ela tem um pai que está sozinho e ela com medo desse pai morrer também e elas ficarem sem o pai. Então, aí dentro desse contexto, você acaba que perdendo toda uma identidade até se encontrar. Foram praticamente 2 anos. E até quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei sentado, até depois eu agradeci. Falei, você ficou sentado assim, né? 3 anos. No linguajar aqui da igreja, ficou de banco. De banco. Mas quanto tempo você ficou de banco aqui? Eu fiquei praticamente, acho que uns 3 anos. Mas por quê? Porque você não se achava, não tinha se encontrado ainda. Então, eu não tinha força nem para fazer nada. Né? Você estava ainda nessa busca da nova identidade, Isso, né? mesmo tendo conhecido a Morena, que foi... Não, é interessante, isso é interessante falar. Porque eu sou testemunha, né? Eu estava em todo o processo aí de viuvez do Mário, eu acompanhei o processo de viuvez da Selma, mas foi interessante que quando o Mário começou a conhecer a Selma, eu não sei se a Selma sabe disso, eu vou caguetar agora. Mas um dia o Mário chegou pra mim e falou assim, pastor, pra mim tá difícil, namorar com essa morena. Porque ele foi casado 35 anos, mas viveu junto quase 40 anos com uma loira de olhos verdes. Pois é. Né? Aí daqui a pouco ele começa a se relacionar com uma morena. Ele falou assim, parece que eu tô beijando minha irmã. Lembra? Esse negócio da morena. Morena eu falei pra ela. Minhas irmãs é tudo morena, parece que eu tô beijando minha irmã. Eu sinto um negócio meio estranho. Eu não sei se esse negócio desse namorar com essa morena é pra mim, não. Porque tem um conflito dentro de mim aqui. Porque é o que ele falou, eu sempre me relacionei
intimamente com uma loira de olhos verdes, né? Que foi desde a adolescência. Então agora como que ia se relacionar com uma morena, né? Completamente estereótipo, totalmente diferente. Né? Na minha cabeça, eu tinha que fazer o quê? Eu tinha que dar um 360. E deu. E dei um 360. Porque eu falei, poxa, para mim voltar agora, ter uma... Para mim me encontrar novamente, por isso que essa questão da identidade. Eu entendi que eu precisava como é que fala? Eu precisava me reencontrar e colocar um novo sentido. Nessa busca da identidade. Isso. Né? Então, eu entendia que eu não podia ter uma outra pessoa com as mesmas características, porque talvez eu ia estar colocando nessa pessoa toda a imagem de uma outra pessoa. Então, ia ser muito... E eu tô lembrando aqui. O diabo até mandou. Olha. Foi muito Foi tenso, foi tenso. Que era a cara da no começo foi tão complicado, porque até foi isso, depois... Mas isso é interessante, né? Eu usei até o diabo mandou, né? Mas é o ajuste da identidade. Né? Tipo, você tentou se encaixar ainda numa velha identidade. Sim. Então, se eu for me relacionar de novo, tem que ser com uma loira de olhos claros, porque é esse tipo de mulher, é o estereótipo de mulher que eu sempre me relacionei. Né? E isso que você falou é importante, você virou 360 graus. Isso, porque eu tinha que recomeçar. Eu tinha que buscar uma identidade. E nessa busca de identidade, lógico que os seus olhos sempre vai correr para um lado que você sempre olhou. Mas aí eu entendi no meu espírito que eu precisava me reencontrar de uma forma diferente, ter uma nova dimensão de vida, que não levasse a nenhum pensamento do antigo Mário. Então eu falei, poxa, agora a minha identidade agora vai ser diferente. E agora é o moreno. Agora eu sou moreno, né? E a morena. E você, Selma, e a sua identidade? Foi difícil de se reencontrar dentro de todo esse processo, né, que nós falamos aqui? Agora sou viúva, mas quem realmente eu sou, né? Foi difícil? Foi difícil um pouco, né? Porque até porque depois da trajetória, de ter ficado divorciada, aí veio o processo da viuvez e conciliar tudo. Então, assim, levou um tempo para mim me encontrar. Quem é a Selma? Do que a Selma gosta? Porque até então, a pessoa, a Selma, só vivia em função, é lógico, né? Do casamento, de ser mãe, aquelas obrigações. Mas o que de verdade era a Selma? Do que de verdade a Selma gostava? Aonde ela se encontrava nos ambientes? Do que ela gostava de um filme ou de um livro? Qual era o perfil da pessoa Selma, né? Então, levou um bom tempo. É interessante que esses dias eu vi um vídeo de uma propaganda do Dia das Mães, mas não foi desse ano, antigo, mas que o filho olha para a mãe e faz uma pergunta para a mãe assim: quem você era antes de eu nascer? É isso. E a mãe começa a chorar, porque a mãe, depois que a mulher se torna mãe, ela perde a identidade de quem ela é. Ela se tornou mãe. Então ela esquece do que ela gostava quando era solteira. Eu gostava de sair com os amigos, eu gostava de ouvir tal música, porque depois que tem filho só gosta de ouvir Galinha Pintadinha, ficar em casa, né? E a pessoa perde a identidade. Assim também no casamento. Né? Então a gente abre mão daquilo que a gente gostava como solteiro e se funde agora num gosto só do casal, né? E aí só que depois que essa ruptura e volta a essa vida individual, e aí você para pensar quem eu sou. Eu já não me lembro mais do que eu gostava quando era solteiro. Verdade. Né? E o tempo mudou, as estações mudaram. Sim. As prioridades são outras. Quando eu era solteiro eu não tinha filho, não tinha tanto de conta que eu tenho agora, não tenho as responsabilidades que eu tenho. Mas uma coisa que a gente estava falando aqui até antes é a questão da rede de apoio. Porque o que eu falo assim, é muito difícil para mim ir no velório de quem perdeu o pai, de quem perdeu a mãe, e eu falar assim para a pessoa: eu sei o que você está sentindo. A pessoa vai olhar para mim e falar: não, você não sabe o que eu estou sentindo. Verdade. Você não perdeu seu pai nem sua mãe, como que você sabe o que eu estou sentindo? Né? E é a mesma coisa quando eu vou às vezes conversar com uma pessoa que está viúva no momento, né? Eu falo assim: não tenho como falar eu sei o que você está sentindo, porque eu não sei, eu não passei por esse processo. Agora, quem já passou pelo processo tem autoridade para falar a respeito do processo.
né? Por isso que eu falo que eu tenho autoridade para falar sobre depressão e síndrome do pânico, porque eu passei por isso. A viuvez não. E vocês acham, né, que falta esse apoio dentro da igreja? A começar da nossa. Eu me incluo, né, nessa. Essa falta de apoio, de buscar entender um viúvo, uma viúva, né? Pastor, eu acho que esse pontapé inicial, eu acho que foi... Porque vocês passaram isso. Né? Isso foi pontual, porque o fato de chamar até para esse podcast. Porque eu acredito que agora é um start para vários pastores, né, que vão ouvir, ver esse vídeo. E o que vai acontecer? Vai abrir a mente. Por quê? Dentro das igrejas, como eu já falei uma vez, tem culto de jovens, tem culto de mulheres, tem culto de homens. Culto solteiro. Culto de solteiros. Que viúvo não é solteiro. Viúvo é viúvo. Exatamente. Viúvo é viúvo. Viúvo não é Por solteiro. mais que está solteiro, mas não e não se movimenta como um solteiro. Isso. Né? É outra... É um tabu, na verdade. É um outro mundo, né? É uma outra realidade. Né? Não é o que é outro mundo, né? É outra realidade. E agora o que acontece? Não existe uma rede de apoio. Por quê? As pessoas que hoje poderiam ajudar, a maioria dos pastores, como ser novo, mesmo novo, teve pessoas novas que passaram pela viuvez, né? Mas assim, não tem essa dimensão, então não tem como buscar isso. Não tem como trazer para uma comunidade, montar uma equipe para que dê apoio ao viúvo, né? Até mesmo pessoas que são separadas. Também não tem uma equipe preparada para cuidar dessas pessoas que são separadas por um divórcio. Traumático, né? Traumático, porque muitas vezes o cara era violento, ou de repente os filhos... Agora essa mulher anda sozinha para poder, como a Selma viveu, cuidando de filhos, né? E tendo que ser mãe, tem que ser pai... E é uma situação complicada. Então, essa rede de apoio a gente precisa muito hoje dentro da igreja. E até porque essa rede de apoio ela é muito importante. Por quê? Quando a gente passa por essa experiência de ser viúvo, e pela misericórdia de Deus, a gente, que nem no caso do pastor Mário e eu, a gente teve muita ajuda de vocês como pastores, né? Mas a gente vê que em outras pessoas que estão passando pela viuvez, elas chegam um momento que elas correm muito risco de viver uma situação de outras pessoas chegarem até a ela e se tornarem aproveitadores. Mulheres, no caso, que se tornam viúvas pelo fato de estar carente e ter vergonha de se abrir para alguém com vergonha. Aí acaba se entregando por pessoas aproveitadoras, que também, por um outro lado, homens, né, viúvos, que chega mulheres também aproveitadoras, ou seja, pela falta dessa rede de apoio, para ter uma comunhão, para conversar, para falar, olha, porque é eu passei quando por você isso. fala com iguais. É diferente. diferente. Agora, quando a pessoa ela fica à mercê, ela vai se fechar, com vergonha de expressar, que talvez ela queira sim recomeçar, mas não tem coragem. Por causa da crítica, por causa dos filhos que quer impedir, né, do caso da pessoa recomeçar. Então, ela se fecha, porque não tem esse apoio, né? E não tem essa abertura. Até mesmo nessa rede de apoio, para trazer um conhecimento até para os filhos. Chamar os filhos, que nem minhas filhas. Elas sofreram muito com isso. Com o novo casamento. Com o novo casamento. Porque elas não tiveram ninguém antes chamar elas numa rede de conversa ou pessoas preparadas para chamarem elas e falar dessa nova oportunidade que o pai está tendo. Mas aí você vê que foi difícil para mim quando eu fui ministrar no casamento de vocês. Verdade. Que palavra que você traz no casamento de um viúvo? Exatamente. Ou de uma viúva, né? Ainda mais que as filhas não estavam aceitando 100% tudo aquilo. E quando Deus dá a palavra de Abraão, foi o que a gente falou. Se Abraão, poxa, o pai da fé casou de novo, né? Mas tem toda essa falta de apoio, de esclarecimento. Algumas igrejas, pode ser até que tenha, né? A gente não está generalizando. Mas talvez a maioria esmagadora das igrejas não tem. Né? Um apoio financeiro, um apoio emocional, um apoio mesmo de até jurídico, né? Porque questão de pensão, questão de se eu casar de novo, e nós vamos falar isso aqui daqui a pouco, não perca,
a gente vai continuar falando sobre isso. Mas se eu casar de novo, eu perco pensão, eu tenho direito à pensão. Tem pessoas que nem sabem que tem direito à pensão, vivem a margem da miséria depois que o marido morre, né, se ela não tem uma rede de apoio que dê todo esse suporte para ela. Né? Verdade. E é muito interessante essa questão mesmo dessa rede de apoio. E até mesmo psicólogos, psiquiatras, pessoas que estão dentro da igreja, que de repente têm essa formação, ou até mesmo o líder, né? Como aqui a gente teve informações, buscam um conselho de um psicólogo, a gente buscou, né? Até tem um amigão aí, um amigão nosso, que a gente sempre fala com ele, a gente sempre indica ele, é o Didi. Ó, Didi, tô aqui, ó. Depois, prim, né? O Didi, o negrãozão, gente boa, pastorzão. Então, ele, na hora que a gente teve um momento difícil, a gente chegou, conversou com ele é um psicólogo, aí ele chegou, poxa, é assim, tal, deu toda uma direção, né? Muito legal. A gente teve apoio aqui na igreja, a gente teve apoio de um pastor, Rodrigo, também, que é coach. Então, assim, a gente foi buscando uma rede de apoio que nos estruturou. Que dentro desse período a gente volta a se encontrar dentro daquela questão da identidade, de voltar a fazer o trabalho como pastor, como liderar pessoas. Você volta a ter fôlego, volta a ter uma luz e uma realidade para você. Poxa, eu preciso continuar meu ministério. Eu não posso parar. E aí, só que você se sente forte depois que você tem esses apoios. Então, a partir desse momento, você começa a entender que essa rede de apoio ela é muito importante, é essencial quando a gente encontra essa rede de apoio que nos dá essa força para a gente continuar. Eu queria até falar uma palavra que eu achei muito interessante. A coisa mais importante é quando alguém está passando por esse processo de viuvez, é quando chega alguém e fala assim, olha, eu entendo o que você está passando. Isso já traz um conforto, isso já traz uma tranquilidade, porque a pessoa vai entender que aquela que está diante dela está falando no mesmo nível, está falando com sentimento, está falando com vida. Olha, eu entendo que esse processo que você está passando é doloroso, tem as suas fases, mas, olha, vai passar e vai ficar tudo bem. Porque então, tem pessoa que, quando ela entra por esse processo de viuvez, às vezes eu vou falar de mim que sou casado, né? Às vezes eu falo para a pessoa, você precisa casar de novo. Tem pessoa que se ofende. Fala, como casar de novo? Você está maluco? Não, vou ficar solteiro pro resto da vida. Até porque isso era uma palavra que a Selma falava. Eu já me retifiquei, já casei. Mas aí você vê que o quê? Daí é o trabalhar de Deus. Foi Deus. Que não é forçado, não foi da gente ficar falando, ou de alguém chegar e ficar, você tem que casar. Lembro que ela tomava café, ela, Espírito Santo lá, ela tinha todo o ritual lá que ela falava e tal. Mesa aposta. Mas, quer dizer, tinha momento que até se ofendia. Tá bom, para de ficar falando que eu vou casar de novo, não vou. Né? Até o momento de um processo de Deus. Ou seja, é o tempo da cicatrização. A hora que Deus vê que cicatrizou, então Deus mesmo trabalha em todo o processo. Né? Mas um outro assunto que eu queria falar é a respeito do desafio financeiro. Né? Nossa. Porque quando um cônjuge morre, tem todo esse abalo financeiro para o lar. Quando a pessoa é provedora do lar, é complicado. Quando ela não é a provedora do lar, mas mesmo assim tem todo o abalo financeiro, porque agora a casa ela se reestrutura, né? Minha sogra agora ficou viúva há pouco tempo, então ela está se reestruturando, né? Nós batalhamos lá, conseguimos agora a pensão para ela, agora ela recebe a pensão, e ela está se reestruturando, porque quem administrava o dinheiro era meu sogro, agora ela que está administrando e tudo isso. E como foi com vocês a respeito das finanças, né? E só uma coisa, até antes de vocês falarem, um tabu que existe muito nesse assunto, eu não vou me casar de novo, porque eu vou perder a pensão, e então não caso de novo. E eu conheço muita gente mesmo, não estou falando de uma pessoa, de duas pessoas, é de muita gente. Que fala, não, pastor, não vou casar de novo, porque senão eu perco a pensão. E aí o problema é que tem um medo exagerado de perder a pensão, que não perde, acaba se amigando, se amaziando, vivendo em estado de fornicação. Porque, se eu casar no papel com ele, eu vou perder a pensão do meu ex-marido. Não perde. Tem uma lei, 8.203 de 1991, que veda toda essa questão de perda
por novo casamento. Né? Então, a Selma, ela casou com o Mário, mas ela continuou recebendo a pensão. Sim. Né? Agora, dizem que a lei mudou, eu não estou aqui estabelecendo regra, depois você vai procurar um advogado para conversar sobre isso, mas é um tabu que precisa ser quebrado. Sim. Né? Porque agora, a gente estava conversando aqui, a Selma já é mais doutora nessa área, mas ela falou que a lei mudou. Então, nós estávamos vendo aqui até a questão da lei, depois a gente pode buscar a ajuda de um advogado para saber melhor, mas não perde. A Selma continua recebendo. Minha mãe casou-se de novo, né? Meu pai, ela era viúva, casou-se com meu pai, meu padrasto, né? E ela não perdeu a pensão. Então, não perde a pensão. Mas muitas pessoas vivem em estado de amaziados porque tem medo de perder a pensão. Mas agora, voltando lá, a reestruturação financeira é muito difícil, né? Sim, sim. Essa questão da reestruturação financeira é complexo porque nós tínhamos uma corretora de seguro, né? E nessa corretora de seguro, eu tinha uma parte e a minha esposa uma parte. Nós éramos sócios dentro dessa empresa. E como era pessoa física ainda, nós justamente no ano de 2016, nós tínhamos arrumado toda a documentação para que no ano de 2017, em janeiro de 2017, a gente ia colocar essa empresa, uma pessoa jurídica, justamente para que a gente pudesse, nessa situação, a empresa continuar. E nós arrumamos todo o ano de 2016, mas aquela questão, morte, não vai acontecer nada, está tudo tranquilo. Está amarrado. Está tudo amarrado, em nome de Jesus. Então, aí nós vamos pagar as documentação, tem algumas coisas, impostos atrasados, vamos resolver essa questão nossa, vamos nos organizar financeiramente, né, até a empresa, para dar continuidade. E quando chega janeiro de 2017, acontece um acidente e aí acaba que ela ficando toda machucada e tal, e a gente vai para o hospital. Aí começa toda a saga, né, 2017. Aí acaba que havendo um acidente, uma perda total do nosso carro, e aí acaba que não arrumando a empresa, acaba que continuando pessoa física. Fevereiro, março, abril, ela morre. E aí não tinha como dar continuidade. E a corretora estava no nome dela? A corretora estava no nome da pessoa física dela, porque ela que tinha SUSEP. Eu tenho uma formação de perícia e ela tinha formação de corretora. Então, eu não podia... então, era aquela situação. Então, vamos por jurídica, porque aí nós dá continuidade. Acabou que ela falecendo antes e a gente não colocou a empresa jurídica e tivemos que praticamente fechar. Para mim, né, a empresa morreu. Literalmente, a empresa morreu, porque a empresa era a pessoa física dela. E aí acontece o quê? Perdi toda a renda, né? E algumas pessoas, como o senhor continua na carteira, né? Vamos continuar, Marião, me dando um incentivo para continuar. Aí eu terceirizei toda a minha carteira para uma pessoa que tinha SUSEP e perdi quase que 70% da minha carteira, e aí tentando se reestruturar novamente. Então, e com duas filhas? E com duas filhas, ainda que minhas filhas é uma bênção, né? Que elas... já trabalhavam, a gente sempre instruiu elas a terem um negócio delas, e elas acabaram que dando sequência na vida e ajudando bastante nesse momento tão difícil. E a gente acabou que a renda praticamente foi lá no zero. E agora, é a questão da identidade, na área financeira complexa e tudo muito difícil. E agora, o que eu vou fazer da minha vida, né, nessa área financeira? Aí, passa-se os anos... Aí a gente vem lutando para que as coisas voltem ao normal. E até agora, a gente continua lutando para que essa parte financeira se equilibra, né? Então, não é muito fácil. Quando você tem um negócio próprio, se você não tiver um fundo, uma reserva, aí você acaba interessante que eu sofrendo muito. Um pastor falando, foi até meu pastor, o apóstolo Cristiano. Ele fala assim, nós não nos preparamos para a morte. Isso é fato. Verdade. Né? E aí fala a respeito de marido e mulher. O marido e mulher, eles não se preparam para a morte. E o que quer dizer isso? Será que a tua esposa hoje sabe todas as tuas senhas bancárias? Sabe de todas as contas que vocês, como casal, têm? Não sabe. Aí quando morre, aí um ou outro vai ter que ficar... caçando advogado para tentar descobrir a senha do infeliz que morreu, que sempre escondeu a senha, mas que deixou um monte de boleto para pagar e a conta ficou travada.
Então, nós precisamos entender que a vida ela é finita, a vida acaba. Né? Nós continuamos vivos no Senhor, mas a vida física e terrena ela acaba. E quando vem a viuvez, ela tem todo esse abalo. Verdade. Né? Apesar que, voltando lá, aquilo que a gente já falou algumas vezes, né? A Selma tem uma história um pouco diferente, porque ela já vivia um tempo só. Né? Ela já estava vivendo, quando ela ficou viúva, já tinha todo o processo do divórcio. Mas, por outro lado, né? O marido que morreu, ele acabou deixando uma pensão. Foi. Né? E ele já morava lá na Bahia, né? Que ele já tinha ido embora. Sim. Né? Mas acabou vindo uma pensão que reestruturou sua vida financeira. Né? Deus é bom o tempo todo. Mas eu lembro quando saiu a pensão, que veio 3 atrasadas, a Selma parecia milionária no dia lá. Mas bagunça tudo a vida financeira, né? Mas eu queria tocar nesse assunto mais pelo pensamento errôneo de muitas pessoas, né? Que se eu me casar de novo eu perco pensão. Se eu me casar de novo, e aí tem o filho, né? Os filhos que influenciam muito isso, porque falam, não, mãe, se você casar de novo, vai vir um cara que vai pegar seu dinheiro, ou vice-versa e tal, e tudo isso é construído junto a partir daquilo que nós já falamos a respeito de uma rede de apoio que é importante ter, né? Mas tem um outro tópico aqui que fala relacionamento pós-viuvez. Como que foi para vocês, né? Como que foi se relacionarem depois que viveram tanto tempo? Primeiro, vocês aconselham a pessoa a se casar de novo? Com certeza. Com certeza, aconselho. Casar de novo, sim. Até porque a palavra do Senhor fala, né? Que não é bom que o homem esteja só. O homem não significa o homem masculino só, mas é a criação de Deus. Então, é aconselhável, sim. É saudável. É promessa de Deus você ter um companheiro, uma companheira para caminhar junto com você, para desfrutar das bênçãos de Deus. Então, eu aconselho e assino embaixo. Porque no primeiro momento, isso é fato, sim. Né? No primeiro momento você fala para uma pessoa assim, você precisa casar de novo. E no primeiro momento que eu falo é dentro de um ano. Às vezes você fala assim, você precisa casar de novo. A pessoa fala, não vou casar mais. Não vou. Agora eu vou ficar sozinho pro resto da minha vida. Né? Só que às vezes a pessoa tem 40 anos, 45 anos, 30 anos. É uma pessoa nova, 50 anos, 55 anos, sei lá a idade, mas é novo ainda. E por causa do trauma da viuvez, fala, não quero mais me relacionar com ninguém. Agora eu vou ficar sozinho pro resto da vida. Mas Deus dá outra chance, né? Sim, olha só que interessante. Essa questão de casar de novo, né, de recomeçar, é muito interessante. Porque tem pessoa que fala, eu não vou casar de novo. Por quê? De repente, dentro do período que ela casou, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20, que nem eu, 30, o tempo é de cada um, né? 35 anos com uma pessoa. E o que acontece? Esse tempo traumatizou também. Porque, de repente, essa pessoa ela viveu uma vida sob uma pressão. Ela viveu sob uma pressão. O marido ele era aquele homem opressor, né? E ela viveu a vida toda escrava daquele homem. Isso no caso de uma mulher. No caso de um homem também pode acontecer isso. Por ele amar muito aquela mulher, e aquela mulher também é uma mulher opressora. Então, ambos os lados, para voltar a ter um casamento novamente, depende muito também do que ele viveu lá no passado. A Selma usa uma frase, né, que... nada acontece da mesma forma, né? Isso, nada acontece da mesma forma. Então, ainda que seja a mesma situação. Exatamente, ainda que seja a mesma situação. Vamos casar de novo? Vamos casar de novo. É a mesma situação, só que a forma é diferente. Diferente. Então, há uma oportunidade da pessoa recomeçar. Verdade. Agora, como que ela fez lá atrás? Como que ela escolheu aquela pessoa para casar? Foi porque a pessoa era só linda, maravilhosa, e ele só ficou olhando o corpo daquela mulher, achou ela era muito bonita, ou ele era muito bonito, entende? E aí, de repente, casou por uma emoção, ou por boniteza, e não olhou o propósito, né? O caráter da pessoa, tanto da mulher quanto do homem. Tem que olhar essas coisas, tem que colocar na balança, tem que conversar sobre isso, colocar isso na mesa, ser transparente. Agora, com a experiência do passado, a pessoa vai conseguir investigar melhor,
para que tenha uma velhice junto com a pessoa que ele escolheu de uma forma diferente. Então, o interessante é recomeçar a sua vida dentro de uma viuvez, que é uma oportunidade que Deus está dando dele recomeçar de uma forma diferente, ou ela começar de uma forma diferente. E ver a vida de uma forma mais colorida. E olhar com uma experiência que ele já sofreu e não fazer o outro sofrer por aquilo que ele sofreu. E sempre lembrando que aquilo que a pressão que ela tá ou ele está tendo de recomeçar é porque Deus está dando uma oportunidade, porque viúvo ficou aquele que morreu. Agora, na verdade, a gente tem que fazer o quê? Olhar com um olhar e entendendo o plano e propósito de Deus, com um olhar dentro do plano e propósito de Deus. Quando você olha com um olhar dentro de um plano e propósito de Deus, você não vai ter frustrações. Por quê? Hoje eu tenho que continuar meu ministério pastoral. A Selma tem que continuar o ministério profético. E agora nós juntos podemos fazer algo melhor. Transformar vidas, ajudar casais, ajudar pessoas com uma mente mais ampliada. Né? Então, é isso que eu entendo, que quando você tem a oportunidade de você recomeçar, fazer diferente. Então, não precisa ter medo de casar. Lógico que você vai ter problemas, de repente, com um filho, uma filha, mas você tem eu tenho a minha vida. Independente do que a minha filha ou o meu filho fale, mas somos individuais, somos seres individuais. Como eles têm a vida deles individuais, que eles vão ter a oportunidade de casar se não são casados, ou se são casados, eles não são viúvos. Porque eles são casados, eles não são viúvos. Então, eles não sabem a dor que um viúvo passa. Então, eles têm que viver a viuvez para poder dar uma opinião para um viúvo. É interessante que, na verdade, assim, né, o filho, às vezes, ele é casado, tem a família dele constituída, aí a mãe ou o pai ficam viúvos, e eles falam, não, você não vai casar de novo. Então, mas eu continuo casado. Eu continuo casado. Eu vou pra minha casa, tem meu maridinho, minha esposinha bonitinha lá. Mas você não, eu você fica aí. Vou comer pizza com a minha família no meio do final de semana, e você vai ficar lá sozinho, trancado dentro da sua casa, porque eu não quero que você case. É egoísmo. Isso, assim, é um egoísmo. Olha só que interessante. Quando eu jeito. fiquei viúvo, as minhas filhas, a Ingrid casou logo em setembro, né, de 2017. Eu fiquei viúvo em 17. A Ingrid casou em 17. Aí fiquei eu, a Laís. A Laís querendo um gatinho. Olha só. Aí um dia a Laís sai para tomar um lanche com as amigas. Quem fica comigo? O gatinho, que eu nunca gostei de gatinho. Mas o gatinho, acho que ficou tanto com dó de mim que ele ficou rodando e ficou... Mas era Deus te preparando, que você casou com uma morena. Deus já estava me preparando. Mas olha só que interessante. Então, por que um filho tem que entrar... Na decisão de um pai e de uma mãe, não é porque ele é tão mais velho que ele ficou caduco, ele não tem emoção, ele não tem sentimento. Poxa, não importa a idade, se é 60, se é 65, se é 70, se é 80, não importa, ele está vivo. Ela está viva. E se eles têm sonho de casar, se eles têm sonho de recomeçar, é a hora dos filhos. Incentivar, ajudar e fazer uma pesquisa, olhar, não, será que esse homem realmente ele vai ser bom? Mas, assim, de um lado que investigando também, ajudando o pai a investigar. Gilson, corta para mim aqui. Eu quero falar para os filhos. Eu quero determinar um pacto para você, filho, que impede sua mãe ou seu pai de casar de novo. Se você é solteiro, você vai fazer um pacto com a sua mãe e com seu pai. Você vai dizer assim, você é mãe, você é pai, não vai casar de novo, porque eu também não vou casar. Então nós vamos morar pro resto da vida nós dois sozinhos. Oh! Acontece isso? Não vai. Não, eu vou casar. Então, quando leva o pai e a mãe para morar junto. Isso, leva o pai e a mãe para morar junto. O pai e a mãe. Que foi o que aconteceu no meu caso. Na época, quando eu e o pastor Mário, a gente estava se conhecendo, tudo, saindo para tomar um café. Aí o meu filho, né, falou assim, na cara dura, mãe, onde você vai? Eu falei, eu vou tomar um café com o Mário, né? Não, mas a senhora nem conhece ele direito, colocando mó pilha. Não, porque a senhora não pode sair, porque a senhora nem conhece, vai que ele é um aproveitador. Eu falei, mas ele é da igreja. Aí, mas o que tem a ver que é da igreja? Colocou mó pilha. Nisso porque ele não estava namorando na época.
Aí, o que aconteceu? O jogo inverteu, porque daí ele começou a namorar, né, com a minha nora, que hoje eles são casados, tudo, mas na época não. Aí Anderson, né, onde você vai? Eu vou sair, vou pro cinema com a minha namorada, com a Janaína. Eu falei, você não vai ficar aqui comigo, não? Pleno sábado, vamos assistir um filme, vamos ficar aqui junto. Mãe, não, a senhora fica, eu tô saindo. Tá vendo? É desse Quando jeito. Troca o lado, Quando a pessoa troca sente. o lado, aí sente. E vocês aconselham, então, quem está viúvo a se casar de novo? Nós Com aconselhamos certeza. aqueles que estão viúvas, na viuvez, casarem. Lógico que tem todo um cuidado. O tempo de cada um. Isso, o tempo de cada um. E tem que tomar um cuidado. Analisar bem. Nós que estamos dentro da igreja, não é porque está dentro da igreja que o cara não é um mau caráter. Com certeza. Ou uma mulher também mau caráter. Existe isso. Lógico. Agora, só que a gente tem que ter em Deus uma sensibilidade, um direcionamento de Deus para escolher a pessoa certa. Mas, poxa, tem poucos viúvos. Não, você não precisa casar, que é viúva, casar com viúvo. Pode casar com um cara solteiro, uma mulher solteira. Né? Porque ele é viúvo, tem que ser com viúvo, que tem que casar. Nós tivemos essa oportunidade de casar com uma viúva, porque isso é uma coisa que também eu buscava. Porque eu não queria casar com uma outra pessoa que não fosse viúva. Que ela entendendo o meu lado como viúva, eu entendendo o lado como viúva. Isso foi uma escolha minha. Mas, querendo ou não, agora você no novo casamento, você teve todo um histórico de vida já. Sim. Né? Você já não cai no encantamento. Sim. Apesar da gente ver muitas pessoas, né? E eu falo mais de mulheres, elas acabam se encantando. Né? O marido morreu, elas acabam se encantando por pessoas mais jovens e acabam sendo enganadas, ludibriadas e acabam se metendo em furada. Porque ficou muito emotiva, né? Porque elas ficam... a mulher é muito emotiva, a mulher é muita emoção. Então, aí eu vejo essa rede de apoio que vai trazer uma luz, né, para que essa viúva ou esse viúvo que fica realmente... A gente fica sensibilizado. A gente fica mais carente, né? Exatamente, mais carente. Então, a gente sente a necessidade de uma pessoa porque a vida inteira você viveu com alguém. Eu sempre falo, quando solteiro, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos estavam sempre comigo. 9, nós éramos em 9. Então, com aquele monte de gente, todo mundo junto. De repente, eu caso. Aí, fico com a minha esposa. De repente, vem 2 filhas. A casa continua cheia de novo. Aí, a vida inteira, praticamente, você vive com pessoas. Aí, chega um momento que você se sente sozinho dentro de casa. A filha foi para o passeio, a outra casou, e você se sente sozinho dentro de casa. E aí? Aí vem aquela questão da identidade. Você fala, caramba, quem sou eu? Quem sou eu? E aí, você fica buscando saber quem é você, o que você fez da sua vida, e agora você está aqui sentado num sofá, olhando e assistindo Netflix. Verdade. E é nessa hora, por exemplo, que você está nesse processo de se encontrar. E se você fica perdido nesse momento, você vai tentar encontrar numa outra pessoa para preencher essa identidade que você não conseguiu achar. Aí você acaba se moldando àquela pessoa que veio para a tua vida e você nunca se encontra. E a pessoa ela precisa ser sincera com ela mesma. Sim. Né? Porque quantas pessoas elas ficam viúvas e elas falam assim, eu estou bem comigo mesma, eu não penso em me relacionar de novo. E quando ela deita cabeça travesseira, ela sabe da verdade dela, da solidão, do momento que ela está sozinha, que o filho pegou e saiu, a filha pegou e saiu com as amigas, o outro filho saiu e ela ficou ali sozinha, com o controle remoto na mão. Com o gatinho do lado. Com o gatinho do lado, o cachorrinho Quantas do vezes? lado, né? Assistindo e aí todo... só que com um discurso de dizendo assim, não, eu estou bem resolvida e eu nunca mais vou me casar. Na verdade, isso é uma busca ainda pela identidade, que ela não se identificou como uma viúva que está agora na plataforma para ser lançada para um novo propósito, né? Isso. E nem tudo acontece do mesmo jeito, como a gente tem falado. Ainda que seja a mesma situação, o mesmo casamento. Olha que legal. A pessoa está tendo uma oportunidade. Ela pode ir para que nem uma mulher pode ir para um salão, fazer um cabelo, pode se arrumar e passear, fazer que nem viajar, ter um tempo para ela. É interessante, eu estou falando, né? Eu sei que vocês viveram isso intensamente, né? Mas a gente vê num divórcio. Quando há um divórcio, muitas mulheres falam, me largou, aí corre pro salão, aí fica bonita. Isso. Né? Mas na viuvez acontece muito ao contrário. As mulheres, elas ficam viúvas, e eu falo das mulheres que o homem ainda é mais
desencanado com isso, mas as mulheres elas acabam entrando num estado de não se embelezar mais, não quer mais arrumar o cabelo, não quer mais fazer uma unha, e parece que vive, e quando 6 meses de viuvez, beleza, mas às vezes tem pessoa que você encontra faz 3 anos que o marido morreu, e ela parece que saiu do velório do marido ontem. Isso. Né? Parece que a sua vida ela não se encontrou mais depois disso. Aí é onde que precisa buscar ajuda. E aí que precisa buscar ajuda. Buscar ajuda dentro de uma rede. Que é sincera, né? É isso, buscar pessoas que ficaram viúvas. Hoje a gente está aqui se retratando. Olha só que legal. Então, e a gente se encontrou. A gente hoje, graças a Deus, hoje acabamos. Vamos lá. A que hora que nós vamos levantar amanhã? E qual que é a nova identidade agora? O moreno e a morena. O moreno. O moreno e a morena. Então, isso que é legal, porque a gente criou uma identidade, uma nova identidade, né? Que é a moreno, e a gente acaba que, graças a Deus, hoje eu vejo as minhas filhas, né? A Ingrid, né? Quando foi ganhar bebê, né? O Benjamin que chegou, ela veio para onde? Ela veio para nossa casa. Ela veio, aí nós preparamos um quarto, e a Ingrid toda feliz lá na casa do pai. Aí a Selma, como toda gosta de chegar, como é que é? Organizar um quarto, fez um quarto lindo, maravilhoso, um bercinho. O Benjamin chegou maravilhosamente bem. O André, recebemos a nova família, né? Hoje o André e a Ingrid é uma família. Recebemos em casa. Coisa que lá atrás era tudo meio que complexo. Parecia que nunca ia se ajustar. Com o tempo, tudo se ajeita. Por quê? Buscando uma mulher com bom caráter, buscando um homem com bom caráter, a gente hoje tem, né, o Fábio e a Tati, que é os filhos mais velhos dela, que também tiveram um momento passando para nossa casa, né? Numa transição de mudança para Curitiba, ficaram em casa e, poxa, a Tati estava lá, a filhona, que hoje eu chamo ela de filhona, ela fica até assim, não, poxa, eu te adotei, Tati. Então, o Anderson, né, que também chama de paizão hoje, né? Porque tem tudo isso, a família se funde, né? Isso, a Vitória, que é toda, né, que mora em Curitiba, quando chegou lá, e aí, filhona, como é que você tá? Né? Hoje a gente tem a alegria de contar esse testemunho, né? Porque lá no começo foi muito difícil. Muito difícil. Essa busca da identidade. Como qualquer casal, vocês enfrentaram o problema da aceitação das duas famílias. Das duas. Né? Porque as filhas do Mário ficaram com ciúmes dos filhos da Selma. Os filhos da Selma ficaram com ciúmes dos filhos do Mário. Agora meu pai vai ser pai dela também, minha mãe vai ser mãe dela agora também. Né? Só que tem toda essa fase de turbulência, mas passa. O que é muito importante no viúvo, né, a viúva, é eles entenderem e estarem os dois, né, bem conscientes de tudo que vai passar. Então, como nós já sentamos antes, conversamos muito sobre essa questão, porque a questão do nosso namoro foi mais conversar sobre a questão filhos, né, e como a gente conciliar esses filhos. Hoje, se um filho precisa estar na nossa casa, como que você vai... Minhas filhas estarem em casa, como que você vai ver isso? Aceitar isso, né? Seus filhos estarem dentro da nossa casa, hoje é nossa casa, como que você vai ver isso? Então, nós falamos, as portas vão estar sempre abertas para os nossos filhos. Então, só que assim, a gente vai sentar com cada filho e entender a situação de cada um. E lógico que quando passar por aqui, a gente, como pai, a gente vai dar sempre aquele conselho, vai dar aquele direcionamento. E é uma coisa muito legal que os filhos hoje se sentem extremamente tranquilos com relação a isso, né? Então, é muito importante esse Nós vamos ponto. Partir para o final aqui agora, né? Senão a gente não acaba. O assunto é muito grande. O assunto... Mas eu já falei para o pastor Mário, para ele lançar um livro para os dois. E vamos lançar, nós já estamos escrevendo sobre esse livro aí. Viúvez, porque tem uma parcela muito grande de pessoas que são carentes dessa informação. E eu falo isso por observância, né? Eu tenho observado muito. Eu não vejo um programa de televisão que toca nesse assunto. Eu não vejo uma pregação que toca nesse assunto. Como o Mário disse, eu não vejo um culto para viúvo, não dizendo que vamos ter culto para viúvo agora, mas eu não vejo. Rede de apoio nas igrejas, não vejo. Pelo menos eu nunca vi. Agora aqui nós temos a rede de apoio para poder te ajudar. Tá aqui, o pastor Mário e a profeta Selma. Vem para cá, você que é viúvo. Olha só, eu vou até fazer esse chamado, pastor, não combinei isso. Mas olha só,
Você que é viúvo, que é viúva, em qualquer lugar, aqui nós estamos em Mogi das Cruzes. Você que precisa de um apoio, você está aí carente, você que está aí sofrendo esse distanciamento de pessoas, porque ninguém consegue entender o que você fala. É só um viúvo, uma viúva que consegue entender o que você fala. Vem para cá. Eu tô vivendo um relacionamento meio que escondido, porque meus filhos não aceitam, e eu tô vivendo ali e meu coração tá apertando. A gente tem um conselho. Nós vamos deixar aqui o Instagram da igreja. Não estou te chamando para vir para a igreja, a gente está chamando, vem para a Koinonia. Não, mas deixa o seu contato no direct do Instagram da igreja e a gente vai direcionar para o pastor Mário e para a profeta Selma. E eles vão entrar em contato com você. E de repente, porque tem muitas pessoas que têm medo de tocar nesse assunto. Sim, e é muito importante. O que vão pensar de mim? Que eu não estou nem aí para o meu ex-marido, que eu não estou nem aí para minha ex-mulher. Eu não gostava dele, eu não gostava... Vou fazer uma pergunta bem particular. Quantas vezes você já chamou ela pelo nome de sua ex-mulher? Ixi, várias vezes. Mas por quê? Porque várias escapa. Vezes. E não é uma maldade. Agora, ele andava com a aliança. Eu andava com a aliança. Com a aliança aqui. Aí eu cheguei várias vezes, nem percebendo, no automático, porque fica automático. Eu chegava e falava assim, então, né, aqui, depois que eu percebia que... Marcelo. Eu tentava enrolar e ela ficava olhando na minha cara, né? Então, por 35 anos, você falando ali 24 horas por dia, Então tem pessoas que não buscam ajuda porque elas acham que estão ferindo a memória do seu cônjuge que morreu. E não. E o que é mais interessante é que quando você tem um relacionamento verdadeiro, que nem ela sabe disso, ela entende isso, e eu entendo quando ela chega, se ela falar o nome do ex dela, a gente entende que isso foi algo que está... e porque também não é um ex, né? Não é um ex. É alguém que morreu. É alguém que morreu, exatamente. Isso, passou. Então, a gente entende que nesse novo processo, os dois vão conseguir entender essa situação. O que é mais importante é quando nós compreendemos isso e vivemos essa... Até acaba ficando meio que divertido, porque ela sabe que eu escolhi... Eu falo assim, hoje eu entendo que eu escolhi ela com todas as malas que ela tem, né? E como eu carrego todas as malas dela também. Então, eu tenho minhas malas, ela tem as malas. O que eu falo mala são todas as bagagens, todas as memórias, todos os sentimentos, aquela carga de sentimentos que viveu a vida inteira. Então, eu achei interessante, até porque essa rede de apoio já começou com nós dois juntos. Sim. Porque a diferença de viuvez da minha parte para com ele foi muito grande. Quando a gente se conheceu, eu já estava viúva mais ou menos uns 5 anos, 6 anos. Uns 4 anos. Então, quando ele chegou pra gente conversar... Você já tinha uma experiência, nossa, né? Pouca muito. experiência, mas já tinha. Ela já me ajudou bastante. E a maioria das nossas conversas dava para identificar a carência, a parte da necessidade da carência. E aí eu fui conversando, direcionando, né? Foi muito bom. Foi muito legal, porque isso, hoje, eu me sinto mais seguro, porque... E ela também, até porque ela entendia que eu... não ia conseguir conviver com essa nova realidade, né? Porque eu mudei todo um cenário, né? Então, e ela também, por ela falar que eu vivia dentro de uma bolha, né? Então, mas aí a gente acabou que se entendendo, né? Acabou que se entendendo a conversa, e a gente foi vendo as necessidades dela, ela foi vendo as minhas necessidades, e a gente acabou que já vamos fazer agora, dia 12 de junho, nós vamos fazer 3 anos de casado. Olha só. Então, tá vendo? Se você não se abre, você vai ficar sofrendo sozinho. Vai ficar sofrendo, e não precisa sofrer. Não, então, vai estar aqui nos na descrição do vídeo o Instagram da nossa igreja, para que você possa entrar em contato com eles, para que você busque ajuda, abra o teu coração. Se você conhece o pastor Mário, a profeta Selma de perto, chega neles. Vem aqui no culto um dia, não precisa sair da sua igreja, não. Só vem aqui para conversar com eles. Manda um recado. Se você é de outra cidade, de outro país, de outro estado, mande um recado aqui no Instagram, passe o contato, a gente vai direcionar para eles. Mas não morra sozinho. Uau. Isso. Não morra sem buscar ajuda. Né? Tem pessoas que morrem, eu não estou dizendo morrer fisicamente, é morrer emocionalmente. Porque o corpo está vivo. E eu quero agradecer vocês aí por esse tempo.
Passa muito rápido, daria para uns 2 podcasts. Com certeza. Né? Daria para colocar aqui, continua. Mas quando o pastor Mário e a profeta Selma lançar o livro, nós vamos continuar. Né? Eu espero que seja em breve. A editora está disposta a produzir esse livro, mas eles estão falando que está escrevendo esse livro já faz 1 ano. Né? Então, mas Deus Depois abençoe. do meu livro Sofrimento e Superação. Né? Então tem o livro do pastor Mário, Sofrimento e Superação, que você pode adquirir aí também no direct. Exatamente. Né? Pode chegar aí, ó. Compra o livro e abençoa o pastor Mário. Obrigado, então. Deus abençoe vocês. Palavra poderosa. Amém. E agora muitas pessoas vão ficar conhecendo a história de vocês. Né? Isso. Porque é o que eu sempre falo. Às vezes a gente senta do lado de pessoas que a gente não imagina a história que elas carregam. Verdade. Né? Às vezes a gente senta do lado de pessoas que carregam uma história poderosíssima de milagre, de superação, pessoas que carregam uma história gigantesca que pode abençoar a vida de muitas pessoas e guardam para elas mesmas. Verdade. Então, toda a história que nós ouvimos aqui hoje sobre a viuvez é um tema poderoso para nos edificar. E, graças a Deus, nós temos pessoas esclarecidas que nos ajudam para que nós também possamos esclarecer aqueles que precisam de ajuda. Então, Deus abençoe, até o próximo podcast. Se inscreve no canal, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que você sabe que precisa de uma palavra dessa e até o próximo vídeo. Deus abençoe. Tamo junto.